Olá, e aí pessoal, tudo bem? O tema da nossa aula hoje são os lipídios. Aula para o primeiro ano. Vamos lá? Bom, nós temos aqui algumas características que definem os lipídios, né? Que identificam os lipídios. Então vamos ver aí, nós temos quatro tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: os lipídios são representados pelas gorduras, pelos óleos, ceras e hormônios sexuais. Tem diferença entre gordura, óleo, cera, hormônios sexuais, etc? Tem sim, pessoal. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, né? A gente pode colocar tudo assim no mesmo conjunto, dizer que tudo é lipídio. Mas se eu olhar para uma gordura, eu vou ter uma definição. Se eu olhar para um óleo, eu vou ter outra definição. E assim por diante, né? A mesma coisa vai acontecer com ceras e também com os hormônios sexuais. Mas a gente fala daqui a pouco. Os lipídios, no caso óleos e gorduras, etc., são insolúveis em água. Quer dizer, se você colocar dentro de um recipiente água com gordura, você pode mexer, que a água não vai conseguir solubilizar o lipídio. Quando você mexer, que parar, que deixar o sistema descansando, a gordura é menos densa, ela fica em cima, a água é mais densa, mais pesada, fica embaixo. Aí você tem uma mistura heterogênea, né? Ela não chega a solubilizar o óleo, a gordura, o lipídio de uma maneira genérica, né? Então ele não é solúvel em água. Mas existe alguma substância que possa tornar uma gordura, um óleo solúvel? Existe. São chamados solventes orgânicos. Deixa eu pegar minha canetinha laser aqui, que fica melhor para a gente ir apontando. Opa, tá aqui. Então, são solúveis em solventes orgânicos. Aí tem aquela perguntinha, né? O que é um solvente orgânico? Nós temos aqui como exemplo o éter. Quando eu era criança, isso aqui era muito usado em hospital de emergência. Se eu sofria um acidente, uma lesão, uma coisa qualquer. Então, quando a gente chegava no hospital, o ferimento era lavado com éter. É um material derivado, é um solvente orgânico derivado de hidrocarboneto de petróleo, né? E era usado em hospital. Cara, isso tem um cheiro forte pra caramba. É entorpecente. E quando ele bate no ferimento, pelo amor de Deus, é horrível, né? Aí você tem também aqui o cloroforme, né? Não sei se alguém já viu em filme de policial, quando alguém quer praticar o desmaio de alguém, a pessoa pega um lenço, coloca no nariz da pessoa, a pessoa inala ali alguma coisa e desmaia. É o cloroforme, né? Você tem também a benzina, o benzeno, o álcool, esse álcool que nós temos em casa, ele é um solvente orgânico. Tanto que quando o teu celular está com a tela suja, de tanto você tocar com o dedo, está justamente todo manchado por conta de quê? Gordura que tem na mão. Aí, inteligentemente, o que você faz? Ao invés de lavar com água, você não é doido para lavar um troço desse aqui com água, né? Então você pega um chumaçozinho de algodão, passa suavemente aqui em cima do vidro, né? Torna a gordura solúvel, depois você vem com um paninho seco, passa em cima. O celular está livre e isento de gorduras, né? Outra característica, sob o ponto de vista químico, na realidade, o que é uma gordura? O que é um óleo? Está dizendo aqui que são ésteres formados a partir da reação entre uma cadeia de ácido graxo e um álcool, que pode ser, no caso, um glicerol. Então quer dizer que toda vez, desculpa, que eu tenho uma gordura, se eu quebrar essa gordura, a menor fração dela vai ser um ácido graxo e um álcool. Exatamente. E se eu reagir esses dois, eu vou ter um lipídio, ou um óleo ou uma gordura. Sabe? Os lipídios são classificados em 4 grupos que a gente colocou aí para vocês. Existem mais classificações, mas para efeito de segundo grau, né, de primeiro ano, tranquilo, dá tranquilo isso aí. Até para o terceiro ano, né? Primeiro, segundo, terceiro, tranquilo. Então, a primeira classificação diz que eles podem ser pertencentes a um grupo chamado de glicerídeos. Depois você tem que eles podem pertencer a um grupo chamado de cerídeos. Logo em seguida nós temos o grupo dos esteroides e depois os lipídios complexos. Então nós vamos ter que ver aí um a um, né? Então se a gente tem que começar, vamos começar por algum lugar. Começar pelo primeiro, né? Começar pelo glicerídeo. Então nós vamos ver todos esses aqui exatamente. E aí a gente fala bem direitinho para vocês, né? Então começando aqui, se eu retornar o slide, ó, glicerídeo. Avançando o slide, nós temos aqui glicerídeo. Coloquei no amarelo bem chamativo, que é para não ter perigo de você se enganar com isso aí, né? O que é formado um glicerídeo? Do que é formado o glicerídeo sob o ponto de vista químico? São formados a partir da reação química, denominada reação de esterificação, entre um ácido graxo e um álcool. No caso, esse álcool aqui é um glicerol, né?
Aí, como exemplo aqui, nós temos, bem conhecido, bem popular, a glicerina, né? Então, se eu reagir, por exemplo, em um laboratório, se eu quiser produzir um lipídio, basta que eu use uma cadeia carbônica de um ácido graxo e reaja isso, misture com álcool, de preferência aí um glicerol. Então, eu vou ter o produto final dessa reação, ela vai me produzir um lipídio, né? O que seria um lipídio? Poderia ser um óleo, poderia ser uma gordura. Pessoal, tem diferença entre óleo e gordura? Tem uma diferença muito grande. Você já deve ter ouvido falar que as gorduras não são benéficas para a gente, né? Para nós seres humanos. E que os óleos são bem bacanas, são bem melhores para a saúde. Mas tinha uma explicação para isso. Os óleos, pessoal, são de origem vegetal. Vou escrever bem aqui, ó, o óleo é de origem vegetal, certo? Aí pode ser o quê? Pode ser óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de coco, vegetal. Já o mesmo eu não posso falar com relação às gorduras. As gorduras são de origem animal, né? Aí seria o quê? Gordura de porco, né? Ó, que é animal, né? Gordura de boi, gordura de carneiro. Inclusive aqui no Ceará a gente denomina diferente, não é de gordura, é sebo, né? Não sei se alguém já comeu panelada, que é uma comida bem nordestina. Se a panelada não for bem feita, a pessoa que vai preparar não retirar as gorduras, quando você terminar de comer, você está com a boca toda coagulada, né? Pedaços de gordura atrelado aos seus lábios, né? Principalmente se você consumir algum alimento gelado. Você comendo aqui a panelada e fazendo um consórcio com um alimento gelado. Vai ficar muito legal, eu posso lhe garantir, não é muito bacana. Agora, imagine, sua mãe fez uma comida em casa, uma carne frita, e depois todo mundo comeu a carne e sobrou aquela frigideira com aquele óleo. O que você faz? Leva para a pia, né? Que não é o correto. O correto seria o quê? Você pegar esse óleo, né? Colocar num recipiente e não jogar no ralo. E aí, automaticamente, esse óleo seria doado para alguém que faz, por exemplo, o pessoal das cooperativas por aí, tem nos bairros, que fabrica sabão. O óleo é um dos aditivos que você usa para fabricar o sabão. O óleo, a soda cáustica, o álcool, o etanol, e aí você fabrica o sabão. Então, ao invés de jogar o óleo diretamente na pia, porque aquele ali vai para o sistema de esgotamento sanitário, né? E tem mais. Se você tiver, por exemplo, em casa e não tem, na sua casa não tem um sanear, e aí essa água da pia, ela corre diretamente da pia lá para o chão e sai correndo né, pelo solo aí, a céu aberto. Cada uma gota de gordura, para poder se degradar, precisa de pelo menos, no mínimo, 100 litros de água. Uma gota só de gordura. Agora imagina você jogando meio litro de óleo, 1 litro de óleo. Né? Você vai estar contaminando o solo, você vai estar criando aí um desequilíbrio na natureza, então não é bacana. Mas não custa nada. Mãe, terminou de fritar? Recolhe o óleo, coloca dentro de uma garrafa PET. Quando o pessoal do lixo, o caminhão do lixo vem, é só você dizer para ele, ó, moço, isso aqui é óleo, está dentro do recipiente que ele leva separado, né? Tranquilo? Se a gente fizer isso, você não vai resolver o problema da humanidade como um todo, né? Do planeta como um todo, mas você está fazendo pelo menos a sua parte. E se tua mãe começar a jogar essa gordura na pia, será que vai entupir o cano da pia? Vai. Porque a gordura está líquida porque ela está quente. Quando você jogar ali no cano da pia, que ela esfria, ela vai passando pelo cano e vai solidificando, vai endurecendo. E aí, lentamente, né, lentamente, ela vai formando camadas e mais camadas, até que de repente a pia está entupida. Agora eu te pergunto, e o óleo vegetal? O óleo vegetal vai entupir a pia? Não, porque o óleo vegetal, o óleo ele é encontrado, naturalmente, ele é encontrado na forma líquida. Deixa eu colocar bem aqui, ó, líquido, que é para você saber que é líquido. Então, o óleo vegetal, a temperatura ambiente, ele é encontrado na forma líquida. Já as gorduras, se você fritar, por exemplo, banha de porco, um pedaço de carne de porco, deixar a frigideira ali, até o óleo esfriar, você nota que a gordura endurece, porque as gorduras, a temperatura ambiente, elas tornam-se sólidas. E se a gordura é capaz de entupir o cano da pia, que é um cano de 40, né? 50 milímetros. Agora, tu imagina essa gordura dentro das tuas artérias. O que ela vai provocar? Entupimento das artérias. Por isso que as gorduras não são interessantes para a gente. A artéria é um tubo, né, um caninho por onde passa o sangue. Né, o sangue tem que passar por dentro livremente.
Só que essa gordura vai formando placas no interior das artérias. E essas placas vão reduzindo o diâmetro da artéria. E o sangue vai passar aqui com uma certa dificuldade. E aí ele vai ter que aumentar a pressão. Né? O coração vai bombear mais sangue, vai aumentar a pressão. E aí, quando a pressão aumenta nesse ponto aí, você tem a parede do vaso enrijecida, né, pelas placas de gordura, e aí esse vaso, não suportando a pressão, ele pode romper. Ele pode dilatar, que seria um aneurisma, ou ele pode romper, que seria um acidente vascular. Que popularmente, desculpem, vocês conhecem com o nome de derrame. Que um derrame, quando ele não mata, ele deixa sequelas. Né? Creio eu que alguém da família de vocês já deve ter tido um derrame. Ou pelo menos algum colega, um parente, um vizinho, né? E você já viu que geralmente o derrame é muito difícil um derrame não deixar sequelas, certo? É muito difícil. Geralmente ele deixa sequelas. Por isso que não é bom a gente consumir gorduras de origem, né? Porque a gordura é de origem animal. Só tem uma gordura que a gente ainda pode consumir. Se for, por exemplo, a gordura extraída de vegetal, que é uma exceção, gordura de coco. Aí dá para você conseguir consumir, né? Gordura de coco. Cuidado para não confundir o nome aí, certo? Gordura de coco, né? E aí, pessoal, o ideal para a gente seria os óleos, porque os óleos sempre se mantêm líquidos. Professor, mas por que eu botei óleo na frigideira e automaticamente coloquei carne e fritei? E quando eu comi a carne, depois que eu olhei que a temperatura baixou, o óleo estava solidificado. Porque o óleo retirou a gordura que estava na carne, aí se misturou e aí o óleo já solidificou. Mas a temperatura ambiente ele é para ficar líquido, né? Você vai no supermercado, você vê lá na prateleira, ou nas prateleiras ou gôndolas, você vê lá que está lá 1 litro de óleo lá perfeito, pleno. Né? Já as gorduras são encontradas na forma sólida. Por isso que não é bacana você consumir muito alimento de origem animal. Isso pode provocar problemas nas artérias, problemas de aumento de pressão, problemas com aneurisma, problemas com ruptura de vaso, que são os derrames, né? Problemas cardíacos, como infarto, entupição de artéria coronária, uma série de complicações. Tá? Então, daí a diferença entre óleo e gordura. E se a gente falar, por exemplo, nas ceras, as ceras são mais sólidas, mais duras, né? Por exemplo, cera de abelha, cera que é fabricada dentro do ouvido da gente, é um tipo de lipídio também, né? Que serve para proteger o ouvido. A cera que é encontrada na folha das plantas, cera da carnaúba, que protege a folha da planta, mas também pode ser removida a cera industrializada e usada. Né? Nós usamos, por exemplo, um aparelho desse aqui que é eletrônico, ele tem uma série de circuitos aqui que são isolados, precisam ser isolados, e são isolados com cera de carnaúba. Quer dizer, até num telefone desse aqui, você, num computador, enfim, onde tem eletrônica, você encontra a cera de carnaúba. Também na produção de ceras para encerar automóveis, motos, geladeiras, enfim, né? Tem uma aplicação muito grande. Curioso é que aqui no Ceará a gente fabrica, o Ceará acho que é um dos maiores produtores de cera de carnaúba. A gente vende a preço de banana, né, para os países europeus e para os países aqui da região da América do Norte, Canadá, os Estados Unidos, etc. E depois a gente compra os produtos já manufaturados por um preço lá em cima, exorbitante. Coisa de Brasil, né? Beleza? Então tá aí o glicerídeo. O glicerídeo é interessante? É, porque é um tipo de gordura, né, que quando é interessante para o organismo, ela pode ser oxidada e pode produzir energia, que nos mantém vivos. Pessoal, o que mantém a vida nesse planeta é o calor, e a gente gera calor a partir da oxidação de compostos orgânicos. O que é oxidar? Queimar. Né? As células realizam queima e geram calor, por isso que nós temos a temperatura, quando estamos normal, a mínima de 35 e a máxima podendo chegar até 36,5 graus. Acima disso você está com febre, abaixo disso você está de 35, você está com hipotermia. Está morrendo, né? Então eu preciso manter o calor. E para isso eu tenho que queimar combustível. Que tipo de combustível eu uso? Açúcar, que a gente já viu aula de açúcar. Né? Eu uso proteínas, que nós vamos ver a partir da próxima semana. Né? Eu uso os lipídios, no caso aí os glicerídeos, que evidentemente podem ser queimados e transformados em energia. O que eu não posso é exagerar demais no consumo de óleos e gorduras. Eu tenho que manter o cuidado. Né? Beleza? Vamos adiante. Aqui nós temos os cerídeos, que eu acabei de falar agora há pouco tempo, né? Que são as ceras, ó, formada pela reação entre um ácido graxo e um álcool de peso molecular bem maior, porque as ceras são bem mais densas, né?
E aí essas ceras, automaticamente, elas são formadas por cadeias muito longas, ramificadas, então são bem sólidas, bem resistentes, e elas servem para fazer proteção, né? Por exemplo, na folha de uma planta, quando você tem uma camada de cera por cima, essa planta não perde água facilmente. Isso acontece com planta de local seco. Por exemplo, aqui no Nordeste nós temos o bioma denominado de Caatinga. E na Caatinga você sabe que nós praticamente não temos água, a oferta de água é muito pequena. E aí, para a planta não morrer, ela desenvolveu essa camada de cera que impermeabiliza e não deixa que a planta perca água por evapotranspiração. E até porque as plantas da caatinga, quando chega no período seco, além dessa cera, elas perdem as folhas para não perder água de forma nenhuma. E fica usando apenas a água que está armazenada na raiz e no caule. E as reservas, que também, né, estão armazenadas no caule e na raiz. Pessoal, como eu já deixei bem claro para vocês, isso aqui é uma aula normal, como se eu estivesse em sala de aula. A diferença é que ela está sendo gravada. Mas eu não faço cortes de jeito nenhum, para não ficar um negócio muito bonitinho. É uma aula normal. Errei, desculpa aí pessoal, errei, mas não vou cortar, dá trabalho, não vale a pena, né? Quebra a sequência da aula. Fica uma aula muito mecânica. Se é para ver uma aula assim, vamos ver lá no YouTube. Lá tem as aulas bem programadas, bem bonitinhas, eu acho legal. Aqui tem que ser um negócio bem light, né? Um exemplo que nós temos de cerídeo são as ceras, né? E como exemplo, a cera de carnaúba, que eu acabei de falar agora há pouco tempo, que evita que a planta perca água. A cera de abelha, por exemplo, as abelhas na colmeia, elas produzem mel, que é o alimento delas, né? E aí o mel tem açúcar, então isso vai atrair formigas, vai atrair, por exemplo, fungos, bactérias, vespas, etc. A cera da carnaúba ela serve para calafetar, ou seja, para vedar a colmeia, para não deixar haver a entrada de nenhum corpo estranho, né? Que possa trazer algum problema para a abelha. A outra cera que nós temos é a cera dentro do ouvido, o cerume, né? Que ele existe com o objetivo de proteger uma membrana chamada tímpano, que é responsável pela nossa audição. Ah, professor, eu limpo meu ouvido com um cotonete. Não é para você limpar o ouvido com cotonete, empurrando o cotonete dentro da cavidade auditiva. É para limpar só essas dobras da orelha, né? E no máximo a entrada do ouvido. Quem deve limpar o seu ouvido é o otorrino. Você vai ao médico, ele limpa. Ele tem uma agulha deste tamanho, bota um algodãozinho na ponta, coloca uma substânciazinha dentro, que é um solvente, para dissolver a cera, e depois ele vai removendo. Cara, se você fizer uma limpeza dessa de ouvido, você vai ficar ouvindo tudo. Você vai se transformar aí num espião da KGB. Você está bem aqui, tem alguém conversando com lá, você já está ligado. Eu sempre já passei por isso, eu mandei limpar meus ouvidos assim várias vezes, né? E aí você chega lá com aquele ouvido entupido, você não escuta nada, às vezes eu estou ouvindo som aqui, tem que ser nas alturas, e a mulher diz, você está surdo. Aí quando eu vou no otorrino que o cara limpa, quando eu chego aqui, qualquer barulhozinho, a coisa caiu no chão já está me incomodando, né? É porque a gente empurra a cera com o cotonete para cima do tímpano. E aí a cera é muito densa e ela não deixa o tímpano vibrar, e aí você perde a audição. E pelo amor de Deus, evite coçar o ouvido com tampa de caneta. Eu já vi gente coçando o ouvido com a tampa da caneta, né? Outro pega, mete o dedão dentro do ouvido, você leva uma bactéria para dentro e de repente dá uma otite, aquela dor de ouvido bacana, aí você vai ver que é bom para tosse. Você pode até perder a audição. Coçar com a chave do carro é para dar ignição lá do carro. Isso aqui não é ignição, certo? Cuidado com a limpeza. Outra, outra porcaria que eu vejo aqui em sala de aula, vocês têm mania de fazer isso. Até comigo. Tá, o cara tá lá ouvindo um som, sabe que eu gosto de rock, aí quando ele me vê, coxa, escuta isso aqui, pra tu ver, vem com o fone direto pra empurrar no meu ouvido. Pessoal, isso tem essa ponta que vai para dentro do ouvido. Se eu tiver um fungo, uma bactéria aqui, eu já estou passando para você, e vice-versa. Isso aqui é de uso individual, né? E até porque se você vai usar isso aqui, você tem que tomar cuidado, porque você bota em cima da carteira, bota no bolso e já leva para dentro do ouvido. Então, mesmo que seja de uso exclusivo seu, você tem que usar um algodãozinho com álcool para fazer uma limpeza de vez em quando, acondicionar dentro de uma caixinha, ou um saquinho e colocar no bolso. Nada de jogar dentro da pasta, junto com livros, com régua, com caneta, e aí você vai contaminar isso aqui, e a partir daqui isso aqui vai ser usado como veículo de transmissão para dentro do ouvido. Aí toma dor de ouvido, aí vem aquela perguntinha que todo mundo faz, oh meu Deus, por que só eu que adoeço? Porque você não tem cuidado com a higiene corporal. Abra o olho.
Lipídio complexo. O que é um lipídio complexo? É um lipídio, é uma gordura ligado a um outro elemento qualquer. Além dele ser um ácido graxo e um glicerol, ele vai se ligar a um outro elemento qualquer. Por exemplo, ele pode se ligar a um átomo de fósforo, de nitrogênio, de enxofre, e aí você tem agora um lipídio conjugado. E por conta disso ele recebe uma nomenclatura, um nome especial, recebe, pessoal. Tá aqui exemplos, eu não poderia deixar de mostrar os exemplos, né? Ó, exemplos de lipídios complexos. Como exemplo, nós temos aqui ó, lipídio associado com fósforo. Então vai formar o composto agora, ó, fosfolipídio. Um fosfolipídio é um composto importante? É, pessoal, porque ele entra na formação da membrana plasmática. O que é membrana plasmática? A membrana que envolve a célula. Agora imagine, se não existisse fosfolipídio, não existiria membrana plasmática. Se não tivesse membrana plasmática, não teria célula. Se não existisse célula, não teria vida no planeta Terra. Então, as gorduras, os lipídios são importantes, determinados tipos são interessantes. Nesse caso aí, o fosfolipídio é muito interessante, é muito importante. Tá vendo? Nem tudo é perdido, é ruim. E aqui embaixo, um nome tão estranho, esfingolipídios. O que é isso? Ele está presente na constituição do extrato mielínico em neurônios. Aí você vai dizer, agora pronto, agora danou-se. Agora que eu não sei mesmo o que é isso. Calma que eu vou usar aqui a nossa canetinha mágica. Vou fazer aqui um desenho para vocês visualizarem. Eu vou até colocar uma corzinha bem chamativa. Esse nosso amarelinho aqui. Pessoal, isso aqui que eu vou desenhar para vocês representa uma célula que forma o sistema nervoso, o tecido nervoso, desculpe. Essa célula que forma o tecido nervoso, ela recebe o nome de neurônio. Eu acho que vocês já ouviram falar disso. Isso aqui é uma célula nervosa. Aí aqui ela tem umas ramificações assim. Ah, mas dá trabalho para fazer? Dá nada. Eu vou fazer aqui bem rapidinho. Para não ser menos esperar, conversando com você aqui, já foi. E fica melhor para ensinar para você. Pronto, isso aqui é um neurônio, Costa? É. Qual é a função do neurônio? Transmitir o impulso nervoso. E o que é um impulso nervoso? É um impulso elétrico. Quer dizer que o neurônio transmite impulso elétrico? Exatamente. E como é que é a sequência de transmissão do impulso elétrico? A sequência é essa aqui. Ó. O impulso elétrico entra por aqui, por esses pelinhos aqui, que são chamados de dendritos, tá? Depois passam para essa região que é o corpo celular, e depois o impulso elétrico vai por dentro, pelo axônio. O impulso elétrico vem aqui. Aí daqui, ele é repassado para outro neurônio que vai aparecer bem aqui. Aqui vai acontecer outro neurônio, né? O impulso é passado para ele. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Esse impulso vai ser levado para um outro neurônio. E assim, sucessivamente. Como aqui dentro está passando um impulso elétrico, o neurônio precisa de um revestimento aqui por fora que funcione como isolante elétrico. E essa camada que nós temos aqui fora se chama bainha de mielina. E ela serve para quê? Para isolar o neurônio, já que ele é um fio condutor de eletricidade. É como o fio, por exemplo, do nosso fone de ouvido. Ó. Ele tem essa capa de borracha e por dentro tem um fio de metal. Então isso aqui está funcionando como isolante. Né? Aqui passam dois fios aqui dentro para um encostar no outro. Se um fio desse encostar desencapado no outro, o que acontece? Um curto-circuito e queima o microfone. Então, se um neurônio que transmite corrente elétrica encostar em outro neurônio, se não tiver uma proteção, os dois neurônios entram em curto e morrem. Então, esse revestimento que fica ao redor do neurônio, que eu fiz aqui em vermelho, é esse extrato aqui que você está vendo aqui, ó, o extrato mielínico. E ele é feito a partir desse tipo de lipídio, que funciona como isolante elétrico. Né? E aí o neurônio não morre, ele conduz a corrente elétrica numa boa sem problema. Existem alguns casos que essa bainha que envolve o neurônio, ela pode desaparecer e os neurônios começam a entrar em curto e começam a morrer. Quando isso acontece naturalmente, é uma doença chamada mal de Alzheimer. Já ouviram falar disso? E os neurônios vão morrendo e os neurônios não se recuperam. Por isso é uma doença progressiva, ela tende a aumentar e é uma doença degenerativa, ou seja, ela vai matando a pessoa lentamente, até levar ao óbito. Né? Ela vai devagarinho destruindo a pessoa até levar ao óbito. Tem tratamento? Tem tratamento paliativo, mas para curar não existe. Tem explicação por que essa pessoa
tem mal de Alzheimer, por que esse revestimento deixa de ser produzido? Acredita-se que isso está relacionado com a genética do indivíduo. E agora nós temos aqui o quarto grupo, que é o grupo dos esteroides. Os esteroides são lipídios que automaticamente são usados no organismo da gente para formar principalmente os hormônios sexuais. Quem são os hormônios sexuais? Tem dois tipos. Tem um que é produzido pelos testículos e que é responsável pelas suas características masculinizantes ou masculinas. Ó, é a testosterona. Já tinha ouvido falar disso aqui? Testosterona. Beleza? Isso aqui é um hormônio natural fabricado pelo testículo. Mas eu posso comprar esse hormônio na farmácia? Pode. Só que na farmácia ele tem um nome diferente. Na farmácia, na caixinha, vem escrito Durateston. É, Costa, Durateston. Lá na academia que eu frequento lá, todo mundo toma Durateston para aumentar a massa muscular. É um hormônio masculino. Só que tem um pequeno porém. Se você começar a tomar muita testosterona sintética comprada aí em farmácia, os teus testículos param de produzir testosterona natural. E aí você agora vai ficar dependendo da testosterona da farmácia. Se você parar de tomar, você vai ter uma série de complicações. Você não vai ter ereção, você não vai conseguir produzir espermatozoides, você vai ficar estéril, você vai perder libido sexual, que é o interesse pelo sexo. Não é uma situação legal. Ainda por cima, se você for um jovem de 15, 16, 17, 18, 20, por aí, até os 25 anos, ou até os 21 anos mais ou menos, você pode ter, por inibição da testosterona natural que você toma na sintética, você pode deixar de desenvolver características sexuais secundárias masculinas, como barba não vai aparecer, seu cabelo vai começar a cair, você vai desenvolver espinhas, você não vai ficar muito bonito não. Seus testículos vão atrofiar, seu pênis vai diminuir, vai parar o crescimento, né? E você já vai ficar estéril, já não vai ter mais interesse pelo sexo, mas vai ficar com aquele corpão bonito. Se você quiser, tome, né? E aí, professor, mas tem uma menina perto da minha casa que ela frequenta a mesma academia que eu, ela tá forte pra caramba, inclusive a voz dela tá igual a minha, porque ela tá tomando Durateston, que é o hormônio masculino. Se a mulher não tomar Durateston, ela pode passar a vida inteira na academia, mas ela não vai desenvolver aquela explosão muscular. Músculo é característica masculina. Uma mulher não tem essa característica, uma fêmea não tem essa característica. A característica da fêmea é aquela musculatura simples, uma camada de gordura satisfatória embaixo da pele, pele macia, voz delicada. Aí você vai para a academia e começa a tomar hormônio masculino, o que acontece? Você vai ficar com a voz mais grossa do que a minha. Cheguei em casa, bom dia, mãe. É o quê? Você está passando por um processo de virilização. Virilização, né? Está se masculinizando. Aí ocorre atrofia das mamas, ocorre atrofia de ovário, ocorre atrofia de útero, tudo diminui. Você para de menstruar, você começa a desenvolver espinha, o cabelo começa a cair, a região clitoriana, o clitóris começa a crescer, você perde interesse pelo sexo, pode desenvolver, por exemplo, infertilidade, e tanto para o homem como para a fêmea, vocês ainda podem ter problemas hepáticos, né? Câncer de fígado, câncer de rim, câncer de tubo digestivo, uma série de problemas. Mas tem gente que quer tomar. Cuidado. O hormônio sexual na fêmea são os esteroides. Né? Os esteroides. E se um garoto começar a tomar esteroide, se ele tiver 13, 14 anos, ele começa a tomar esteroide, ele vai desenvolver característica feminina. A cintura fina, as mamas se desenvolvem, a voz fica aguda, ele vai desenvolver todas as características de uma fêmea. Né? Esse aqui de cima você tem característica masculina, tá aqui o símbolozinho, ó, macho, né? E esse aqui vai me dar o desenvolvimento de características femininas. Os esteroides são fabricados na fêmea onde? Nos ovários. E o interessante é que tanto a testosterona lá no testículo do macho, quanto os esteroides lá no ovário da fêmea, né? Ambos são formados a partir de lipídios que são chamados de esteroides. Mas eu posso ter também o desenvolvimento do cortisol, que é um tipo de substância que é liberada no organismo toda vez que você tem um processo inflamatório. Ele funciona como se fosse uma defesa do organismo. Entrou um corpo estranho, ele avisa para o organismo que você está sendo invadido, é o cortisol.
Ele também é responsável por nos acordar de manhã. Você está dormindo, de repente você acorda, porque ele aumenta a frequência cardíaca, certo? O cortisol também é um derivado de esteroide. A vitamina D que é super importante, porque ela aumenta a eficiência do intestino, no sentido de absorver cálcio. E cálcio é importante porque entra na formação dos ossos, entra no processo de coagulação do sangue, entra no mecanismo, desculpa pessoal, caiu aqui o meu equipamento, ele entra na formação, por exemplo, ele entra no processo de contração dos músculos, é muito importante, né? Bom, a vitamina D, ela pode ser produzida pelo organismo? Pode, em pequenas quantidades, né? Mas a gente pode absorver isso aí através da nossa dieta. Ou expondo o nosso corpo à radiação solar. Daí aquele costume que as mães têm de andar com suas crianças, expor as crianças ao sol no período da manhã, 10 a 15 minutos, é importante. Até os presos, por mais ruim que seja o preso, ele tem direito a ter um banho de sol todos os dias. Porque se aquele preso ficar dentro de uma cela trancado, não entrar em contato com o sol, ele não vai ter a conversão da vitamina D inativa para a vitamina D ativa. Ele não vai absorver cálcio na quantidade adequada. Então os ossos vão começar a deformar, uma espécie de raquitismo, ele vai começar a ter hemorragias pelas regiões periféricas e paralisia muscular, e pode morrer. E o preso, por mais ruim que ele seja, ele está sob a tutela do Estado. E o Estado é responsável por ele. Então o Estado não quer que esse preso morra. E aí a família vai entrar com ação na justiça, ele vai ter que indenizar. Então é melhor botar os carinhas para tomar um banho de sol. Entendeu? Logo em seguida nós temos aqui o nosso último, deixa eu ver se é o último slide. É o penúltimo, né? Nós temos aqui um tipo de lipídio bem interessante que é o colesterol. Quando fala em colesterol, todo mundo só pensa em quê? Em coisa ruim, né? Mas assim, basicamente nós tem vários tipos de colesteróis, mas a gente basicamente fala desses dois aqui, o LDL e o HDL. Esse colesterol aqui chamado LDL, ele não é bom. Então é importante que na tua corrente sanguínea existe uma quantidade pequena desse colesterol. Esse HDL, ele é interessante. Então ele é interessante, então ele precisa ser encontrado na nossa corrente sanguínea em maior quantidade, certo? O que é o colesterol? É um lipídio associado com uma proteína. Você vê aqui, ó, LDL significa que é um lipo, ó, de lipídio, associado com uma proteína de baixa densidade. Esse colesterol ele não é interessante, porque ele não é metabolizado pelo organismo. Então ele se acumula no interior dos vasos, já que ele não é usado. E acaba entupindo e leva aquelas questões que a gente comentou agora há pouco tempo. Já o outro colesterol HDL, por exemplo, é uma lipoproteína de alta densidade, que transporta colesterol do sangue para o fígado. Ele retira do sangue e leva para o fígado. E o fígado excreta através da bile. Então ele ajuda a retirar colesterol de dentro dos vasos, para evidentemente não haver entupimento dos vasos. E parte desse colesterol que é retirado aí, ele pode entrar em vias alternativas e produzir uma série de compostos secundários no organismo da gente. Pessoal, o colesterol ele entra na formação da membrana plasmática, juntamente lá com o esfingolipídio. Quer dizer, sem colesterol não teria membrana plasmática, não teria vida. Então o colesterol, de uma maneira genérica, ele não é ruim. O ruim é o excesso. E sempre você deve ter uma quantidade de colesterol, quando se faz exame de sangue, a soma dos dois, do HDL mais do LDL, tem que dar menos de 200. 200 já é um valor, né, muito alto. Tem que dar menos de 200, a soma dos dois. Sendo que esse aqui tem que dar mais alto. Por exemplo, se é para dar... Você fez o exame, a soma total deu 150 de colesterol. 150. Então, se esse aqui deu, por exemplo, 100, automaticamente já dá para eu concluir que se a soma total deu 150, esse aqui deu 100, então esse aqui vai me dar o quê? 50. Né? E assim por diante. E se for o contrário, Costa, eu tiver 100 desse aqui e 50 desse aqui, aí você está ferrado. Você tem que fazer uma dieta legal, tem que tomar medicamento para dar uma baixada nesse colesterol ruim, colesterol que não é bom. Vamos finalizar a nossa aula. Ó, eu errei agora, mas não vou cortar. Errei aqui na fala, né? Função ou funções inerentes aos lipídios. Eles servem como fonte de energia, né? Você come um alimento que contém gordura, ele é bastante energético. Você viu lá que o neurônio tem um isolamento, uma bainha por fora, para o neurônio não entrar em contato com outro neurônio, não entrar em curto. Então os neurônios podem funcionar como isolante elétrico,
Mas as gorduras também funcionam como isolantes térmicos. Quem é que sente mais calor, o magro ou o gordo? O gordo, porque ele tem uma camada de gordura embaixo da pele bem maior. E as gorduras funcionam como isolante térmico. Você viu que os lipídios podem entrar, por exemplo, na formação dos hormônios. Hormônio masculino, a testosterona, hormônios femininos, aí no caso os estrógenos, né? Uma criança magra e uma forte, as duas levam um tombo na mesma dimensão. Quem vai sofrer mais? O magrinho, coitado, né? O fortinho ele tem uma camada de gordura que amortece o impacto com o solo. Então ele tem proteção, ó, mecânica, física, né? As gorduras também entram como função estrutural, né? Elas organizam a estrutura erétil do corpo, né? Juntamente com a estrutura óssea. As gorduras também funcionam como lubrificantes. Existem determinadas áreas, como áreas de articulação, que precisam de lubrificação. E, ao mesmo tempo, as gorduras funcionam como impermeabilizantes. Já que a pele gera bastante gordura, significa dizer que se eu entrar em contato com água, a água não é absorvida pelo meu corpo, ela é repelida, porque a gente começou a aula falando que as gorduras não são solúveis em água, né? A água bate e automaticamente ela é repelida, né? Por conta da gordura que é liberada pela nossa pele. Bom, pessoal, aí nós estamos terminando a nossa aula de hoje sobre lipídio. Espero que eu tenha contribuído aí de uma forma interessante para o nosso aprendizado. Tchau, a gente se vê por aí.